Ao vivo em 1, 18, 19. Bem-vindos ao Gélidos Dominos, Tenebres. Hoje temos mais uma noite de gala aqui com o Dr. Elael, do Centro Brasileiro de Ciências Físicas. O Luiz Gustavo também está conosco hoje, o Dr. Luiz Gustavo Almeida, mas aparece do Elael. Está aqui do Elael, né? Então, é um enorme prazer ter ele lá para falar de gravitação quântica, que é, inclusive, o tema fundador do canal. Então, Elael, a palavra é sua, a casa é sua, fique à vontade. Tá, ok, Rodrigo, ok, Luiz Gustavo, muito obrigado aí pelo convite e também pela oportunidade de participar do canal de vocês, né, e também de poder ter acesso a essa audiência, os participantes frequentes e os que estão chegando hoje, talvez pela primeira vez, mas é uma satisfação poder trocar essas ideias, né. Acho que foi uma iniciativa muito interessante, essa de comemorar os 100 anos da visita de Einstein ao Brasil. Esse ano também nós temos os 100 anos da mecânica quântica, né, os papers fundadores de Heisenberg e do Paul Dirac, e agora comemorando também com os 100 anos da visita de Einstein ao Brasil. Quando o Rodrigo me convidou, né, o Rodrigo e o Luiz Gustavo me convidaram, eu pensei em fazer diretamente uma apresentação sobre o estado da arte atual mesmo, da gravitação quântica. Mas eu gosto sempre nos nossos vídeos do CBPF, lá do Dirac-Stão e do Professor Global, me dirigir, quer dizer, a proposta é sempre falar desde os estudantes de graduação até os estudantes mais avançados, que estão no mestrado, no doutorado, jovens pós-docs também. E aí eu gosto sempre de fazer uma espécie de uma revisão um pouco histórica da área, para mostrar o papel do processo científico. Quer dizer, se hoje nós falamos de uma gravitação quântica avançada, tem várias propostas de gravitação quântica, a pergunta é, quando tudo começou, por que começou? E como começou. Da onde é que saíram as primeiras ideias e como a área evoluiu. Porque a gravitação é lançada antes da mecânica quântica, quer dizer, a gravitação de Newton, depois tem a gravitação de 1914 do Nordström, de um finlandês, depois vem Einstein em 1915, e aí continua, e aí chega a mecânica quântica. Depois da mecânica quântica a gente vai chegando à teoria quântica de campos. Ela sai da mecânica quântica. Depois da teoria quântica de campos, a gente tem uma série de progressos, né? Modelo padrão nos anos 70, depois nós temos supersimetria, supergravidade, supercordas, e a gravitação quântica, ela vai sendo carregada nessa onda toda da física. Então é importante a gente marcar esses encontros, né, da gravitação com as várias fases, né, da mecânica quântica, da teoria quântica de campos, depois das extensões da teoria quântica de campos. Então, um pouco a proposta será essa. Eu conversei com o Rodrigo e com o Luiz Gustavo, há a possibilidade de fazer 3 encontros, que não precisam ser todas as semanas seguidas, fica dependente da agenda aí do canal. Mas, assim, eu acho que com 3 encontros eu consigo falar da pré-história, da história e do estado da arte. Quer dizer, para a gente saber o que está acontecendo hoje, eu acho que é importante a gente saber o que aconteceu ontem e o que aconteceu anteontem. Então, eu acho que o primeiro momento assim que traz a gravitação de uma forma muito
assim, sistemática é com os trabalhos que surgiram, né? Depois eu vou falar aqui dos trabalhos de Einstein, de 1915, mas eu queria colocar um aspecto que é muito popular da gravitação, que são os buracos negros. E isso mostra muito o processo da ciência, né? Porque os buracos negros, quando foram propostos lá no início, em 1916, um ano após o lançamento da teoria de Einstein, eles não passavam de fantasmas, né? Eram até considerados curiosidades matemáticas da relatividade geral. Daí, essa área evoluiu, a área de buracos negros evoluiu, e ela é uma área muito importante também para o processo da gravitação quântica. Então, eu vou falar um pouco assim da evolução de alguns aspectos da relatividade geral, para depois nós chegarmos na gravitação quântica propriamente dita. Então, é o que eu coloquei aqui, a gente vai encaminhar essa conversa de hoje trazendo o aspecto histórico, né, e as ideias. Depois, como a área vai se enriquecendo no mercado da física. As ações eram baixas, depois as ações vão se valorizando, né? Também observar o processo da ciência, né? Que o processo da ciência é gradativo, é cumulativo, mas também é um processo disruptivo. Tem uma hora que alguém tem que chegar e fazer um corte bem definido, né? Temos que pensar de outra forma, ou seja, na gíria, temos que sair da caixinha, né? E eu acho também que a concessão do Prêmio Nobel de 2020 ao Penrose, né, foi assim, um reconhecimento muito grande a uma pessoa que ela não lançou a área, mas a pessoa que valorizou a área, porque até o Penrose colocar as mãos nos buracos negros, os buracos negros ainda eram vistos muito como uma curiosidade. E Penrose, ele dá vida ao processo de evolução dos buracos negros, né? Aqui, um pouquinho só de um pensamento filosófico, né? Eu acho que vale a pena recordar que esse processo da física, né, ele está muito ligado já ao que pregava Anaximandro de Mileto lá no século VI a.C., né? Que falava de que toda a multiplicidade da natureza é originada de algo único. E aí a gente está pensando, a gravitação que vem caminhando fora do modelo padrão, a busca de uma teoria grande unificada, mas grande unificada inclusive com a gravitação, não só grande unificada no sentido das três interações eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Então sempre a busca, né, desse princípio unificador está por trás desse processo da física, e isso já era falado lá em 600 antes de Cristo, né? E aí a gente tem esses momentos assim que marcam muito essas quebras, essas disrupções. A relatividade restrita, quando ela chega, né, e destrói essa ideia absolutista, né, da simultaneidade dos eventos. Então, a simultaneidade de eventos deixa de ser um processo absoluto e passa a ser um efeito relativo, né? A relatividade geral, que quebra a geometria euclidiana e nos coloca dentro de uma outra geometria na física. A mecânica quântica, que rompe com o determinismo, ela nos traz agora uma teoria que vai trabalhar com indeterminismos e incertezas, e a própria teoria quântica de campos, né, que rompe com a ideia de um vácuo vazio e passa a colocar a ideia de um vácuo com estrutura, né, como foi a primeira proposta de Dirac em 1929 do vácuo quântico, né? Então, aonde é que começa, vamos dizer, toda a movimentação da relatividade? Aonde é que a gravitação, né, sai vamos dizer, da sua configuração newtoniana e vai começar a caminhar para o seu encontro com a relatividade especial? Então, tem esse físico finlandês, Gunnar Nordström. Ele, em 1912, ele já faz um trabalho publicado aqui no Physikalische Zeitschrift, que é o princípio da relatividade e a gravitação, de 1912. Então, nós estamos 3 anos antes do trabalho de Einstein. E depois, em 1914, ele faz um trabalho que é sensacional. Eu estou chamando a atenção desses trabalhos porque eles são, vamos dizer assim, meio ocultos na literatura da física. Claro que quem trabalha com gravitação, com relatividade geral, conhece esses trabalhos, mas o público, assim, a gente atribui o ano zero ao 1915, que é claro, é quando tudo começa, a relatividade geral na sua formulação atual.
Mas eu queria chamar a atenção para esse processo da ciência. Tem uma pré-história na relatividade geral e o nome central é o Nordstrom. E esse trabalho, o segundo trabalho dele também no Physikalische Zeitschrift, que é sobre a dificuldade, né, da unificação do campo eletromagnético com o campo gravitacional. É o trabalho de 1914. Nesse trabalho é interessante observar que o Nordstrom ele propõe uma teoria de relatividade de gravitação associada à relatividade especial, mas com um campo de gravitação escalar. Então, ele não sai do potencial escalar da gravitação. Ele não introduz o tensor. Né? Einstein introduz o tensor métrico como objeto central. E o Nordstrom ele trabalha com um campo escalar. É uma gravitação escalar, digamos assim. E, ao mesmo tempo, ele também traz a noção de uma quinta dimensão, que foi reconsiderada por Kaluza em 1921. Então, o trabalho de Kaluza, de 1921, introduz a quinta dimensão para fazer uma teoria unificada de gravitação com relatividade. Né? Nós aqui, nesse trabalho dos Nordstrom, ele também tenta unificar a gravitação e fala das dificuldades de unificar a gravitação com o eletromagnetismo e traz para isso, né, essa questão da quinta dimensão. Então, são dois trabalhos precursores, que eu acho que por uma questão assim de honestidade, né, com a história da física, vale a pena citar. Claro que o grande mérito da relatividade geral está com Einstein, né? Mas como a gente sabe, o processo da ciência é um processo cumulativo. Então, essa era uma discussão da época. E esse físico, Gunnar Nordstrom, ele já percebeu que essa era uma questão importante para aquele momento. Então, eu gostaria de chamar a atenção, eu não sei se esse segundo trabalho, que é o trabalho de 1914, já tem a tradução em inglês, porque muitas vezes nos archives, a gente tem esses trabalhos clássicos que estavam escritos em alemão, já traduzidos para o inglês e colocados no archive, né? Por exemplo, o próprio trabalho do Kaluza, de 1921, que estava em alemão, ele hoje se encontra nos archives em inglês. E muitos outros trabalhos que foram traduzidos, trabalho para Euler Heisenberg sobre eletrodinâmica, então também está traduzido para o inglês, foi traduzido em 2004 ou 2006 pelo Kleinert. Então, procurar ver se esse trabalho aqui de 1914, que é o trabalho precursor da relatividade geral, ele está em inglês, porque facilitaria, claro, a leitura por parte dos estudantes. Mas tudo começa em 1915. Então, eu estou citando aqui o trabalho central, né, não foi só esse, em 1915 Einstein fez, eu acho que são 5 trabalhos aí, mas o trabalho central, que dá as equações de campo da gravitação, está publicado nessa revista aqui da Academia Prussiana de Ciências, 1915. Então, esse é o trabalho original, ele já tem também a versão dele em inglês. Né? E aqui Einstein faz a grande unificação, que é a gravidade com a relatividade. Para isso, ele se apoia numa nova geometria, que é a geometria riemanniana. A relatividade especial, ela nos traz uma geometria, vamos dizer, pseudo-riemanniana, porém uma geometria plana. A geometria pseudo-riemanniana que Einstein traz para a relatividade geral é a novidade, onde ele introduz, né, curvatura, conexões, introduz a torção. Então, é uma formulação muito mais elaborada do que o simples espaço de Minkowski da relatividade especial. Então, para introduzir a gravitação, Einstein, com relatividade, ele tem que mudar a geometria. Então, esse é o trabalho central, que é o trabalho considerado o fundador da teoria da gravitação. Logo a seguir, em 1915 ainda, né, o Einstein dá uma explicação. Uma das previsões da relatividade geral de Einstein seria o estudo do movimento, quer dizer, da precessão do periélio de Mercúrio, que era uma questão que já vinha lá de 1859. Coloco aqui. Em 1859 já havia um grande desafio para os astrônomos, né, que era medir a precessão do periélio de Mercúrio. Se encontrava um valor de 43 segundos de arco por século. Né? O valor observado, né, que era o valor que tinha medido com a teoria newtoniana, era de 532 segundos. A teoria de Einstein, a relatividade geral, ela faz uma correção de 43 segundos e nos dá, então, o valor de 575 segundos de arco por século. Então, esse 0,07%, né, de correção foi um grande primeiro sucesso da teoria de Einstein, em 1915. Então, era uma questão que
desafiava a versão newtoniana da gravitação, que era esse descompasso entre o valor observado e o valor medido da precessão do periélio de Mercúrio, dando, né, os segundos de arco por século. Então, é um primeiro momento importante, acho que é importante citar esse trabalho, porque ele vai consolidando a relatividade geral. Depois, em 1917, Einstein publica esse trabalho fundamental, que lança agora, vamos dizer assim, a cosmologia relativista. Quer dizer, a cosmologia agora ela se torna realmente uma teoria física. Até 1917, a cosmologia ainda era uma teoria que ficava entre a especulação, né, e epistemologicamente falando, uma teoria física. Agora não, com esse trabalho de Einstein, também publicado na Academia Prussiana de Ciências, né, de 1917, ele lança a constante cosmológica. E aí todo mundo sabe daquela discussão que ele diz que depois foi o grande erro da vida dele, mas na verdade não foi. Então, são as considerações que ele faz, né, sobre cosmologia no âmbito, no panorama, no cenário da relatividade geral. Então a cosmologia entra como uma grande teoria física a partir desse trabalho de Einstein. Então, tudo isso ainda sem mecânica quântica, sem quantum gravity. Lembrar que nós estamos em 1917, vamos dizer, a evolução da mecânica quântica está no meio, a gestação, vamos dizer assim, está no 5º mês, porque tudo começa em 1900, depois tem 1902 o trabalho do Philippe Lenard sobre o efeito fotoelétrico, depois 1905 a teoria de Einstein do efeito fotoelétrico, depois 1913 os trabalhos de Bohr, do átomo de hidrogênio, dos átomos, né, dos orbitais atômicos. Então, a mecânica quântica está caminhando, espectro atômico, uma série de discussões, mas a gravitação está indo por fora. Então, mecânica quântica e gravitação ainda não se comunicam. Inclusive, né, a gente pode se perguntar, talvez, quer dizer, na próxima vez, no nosso próximo encontro, eu vou iniciar com o primeiro trabalho que a gente pode dizer, aqui está a semente da gravitação quântica, que foi em 1934. Então, a gente ficou, desde o lançamento da relatividade geral em 1915 até 1934, passaram-se 19 anos em que se custou, né, 19 anos para se colocar a mecânica, a gravitação no âmbito da mecânica quântica. Claro que, como teoria, a mecânica quântica surge em 1925, mas a discussão de uma gravitação com efeitos quânticos não se falava ainda nessa época. Então, é importante observar que a comunidade estava muito voltada para a questão atômica, né? Modelo atômico de Bohr, compreender a absorção e a emissão de luz pelos átomos. A gente está chegando ainda em 1919, né? Quando tem o teste de Sobral, 1919 é quando Rutherford descobre o próton, né? 1911, né? Nós estamos aqui, 1911, 12, aqui com Gunnar Nordström. Nesse período, estava sendo descoberto o núcleo atômico, o experimento de Rutherford, que descobre o núcleo em 1911. 1919, nós estamos chegando agora com o teste de Sobral, que é o segundo teste, agora é um teste experimental também muito importante da relatividade geral, inclusive Sobral aqui no Ceará, no Brasil, né? É quando se obtém a confirmação experimental, né, da deflexão ou do encurvamento de raios luminosos, né, no campo gravitacional do Sol. Agora, dia 29 de maio, né, a gente pode celebrar com mais precisão esse evento. Foi 29 de maio de 1919. Lembrando que 29 de maio é uma data muito mágica para a física também, porque 29 de maio de 1931, portanto, 12 anos depois, Dirac lança o seu famoso paper, 3 grandes resultados em um único paper de 12 páginas, né? A previsão do monopolo magnético, a previsão da antimatéria, do positron, e a quantização da carga, né? Por que os estados físicos apresentam cargas quantizadas. Então, esse dia 29 de maio é um dia de muitas celebrações, né? Lembrando, então, que aqui nós estamos falando da deflexão dos raios luminosos, que confirma, mais uma vez, a relatividade geral. Quem tiver interesse de ler o artigo original, lá do Eddington, Dice e Davidson, está aqui nessas transações filosóficas da Royal Society. Então, caminhando, a relatividade geral está fazendo o seu trabalho por fora.
Primeira solução publicada em 1916, que é a solução de Schwarzschild, que todo mundo conhece, a massa pontiforme, estática, gerando o campo de gravitação, com aquele raio de Schwarzschild. Então, um trabalho de 1916. Esse trabalho está traduzido para o inglês, nesse archive aqui. Então, os estudantes que quiserem ver, ter acesso ao trabalho original, porque a gente aprende muito isso nos livros de relatividade geral. Né? Agora, aqui, quem quiser ler o artigo, né, a beber água cristalina, na fonte não poluída, tá? Que é esse archive, né, publicado em 99, né? Está na seção de Física Geral. É a tradução do artigo do Schwarzschild. Então, essa solução, também é importante dizer, que faz parte do processo da ciência, né, da física, essa solução ficou por 40 anos meio adormecida como uma curiosidade matemática. Era como grande parte da comunidade da física dizia, essa solução é uma solução muito estranha, porque tem uma singularidade no raio de Schwarzschild, e isso já chamava a atenção para a questão dos buracos negros, que, aliás, as estrelas escuras, né, já eram estudadas no século XVIII. Lá, Laplace, na França, já falava dessas chamadas estrelas escuras, lá em 1700, um pouquinho na época quase da Revolução Francesa. Ele já falava das estrelas escuras. E agora os buracos negros entram, né, a partir da solução de Schwarzschild. Mas é só em 1958 que isso vai começar a ser levado, vai deixar de ser uma curiosidade matemática, muito graças aos trabalhos do Penrose também. Então, 1916, a primeira solução explícita das equações da gravitação de Einstein de 1915. Então, as equações são propostas aqui, mas elas têm uma primeira solução logo um ano depois, 1916, que também é o ano em que Einstein prevê, né, faz o lançamento da ideia das ondas de gravitação, que são descobertas, né, 100 anos depois, em 2016. Mostrando, então, né, como o processo da ciência é um processo assim, cumulativo, um processo que tem a sua escala de tempo, mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem as disrupções que, às vezes, fazem a área sofrer, vamos dizer assim, um salto quântico violento, né? Como foi, de repente, quando praticamente o Planck lança a ideia dos quanta de luz para resolver o problema da radiação do corpo negro, né? Quando, por exemplo, Dirac também dá o seu corte em 1929, né, lançando a ideia do vácuo quântico para resolver o problema da solução de energias negativas da sua equação. Então, tem aqueles momentos, né, que a gente tem uma função, né, uma função de Heaviside, né, sai do 0 para o 1, descontinuamente, a partir de ideias assim que são, digamos, epistemologicamente falando, correspondem a esses cortes, né, essas quebras de paradigma. Muito bem, então, ondas de gravitação. Então, o que a matemática aponta na solução de Schwarzschild, né, que é o que vai gerar os buracos, que vai dar origem a estudo de buracos negros, é que a solução, ela pede a questão de uma interpretação física, de quê? Da singularidade. Aparece uma singularidade nessa solução que está aqui, o raio de Schwarzschild, ele acontece para 2 vezes, né, quer dizer, o valor dele para uma distribuição de massa m é 2 vezes a constante de Newton sobre c ao quadrado, velocidade da luz, vezes m. Então, 2gm sobre c2. Então, o que é ter uma singularidade nessa região finita? Em geral, as singularidades, elas estão no interior, vamos dizer, a carga é pontiforme, então era para a singularidade estar no ponto 0. Mas, na verdade, eu tenho uma singularidade numa distância finita da origem, onde está a carga. Então, isso merecia uma atenção especial. Só para ter uma ideia das estimativas, né, no caso do Sol, o raio de Schwarzschild na faixa de 700 mil quilômetros. No caso da Terra, lembrando, 300 quilômetros, 700 mil quilômetros é o raio do Sol, né? 3 quilômetros. No caso da Terra, é 9 milímetros, né? Quando o raio da Terra é de 6.400 quilômetros. No caso da Lua, 0,1 milímetro. No caso de Júpiter, 2,8 metros. Então, cada estrutura, cada distribuição de massa vai ter o seu raio de Schwarzschild. Então, o que seria uma singularidade a 3 quilômetros do centro do Sol? O que seria uma singularidade a 9 milímetros do centro da Terra, e assim vai. Então, isso traz uma discussão. Essa singularidade matemática, né, em geral, né, quer dizer, a gente imagina, né, que as singularidades podem ocorrer em cima da distribuição. Nesse caso, ela está ocorrendo fora da distribuição. Então, isso aí, esse infinito, parecia dar uma conotação de inconsistência matemática
na solução, o que, na verdade, depois é resolvido, a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, na época, qual foi a discussão a respeito do raio de Schwarzschild? Será que o problema é da relatividade geral ao descrever a gravidade? Quer dizer, já tinha, né, 1900, nós estamos falando de 1916, nós já tínhamos o teste da precessão do periélio de Mercúrio, mas não tínhamos o teste de Sobral ainda. Não tínhamos o teste também do redshift, do final da década de 50, lá o que 59, 60, né? Então, a gravitação ainda estava tentando mostrar a sua consistência. Então, essa singularidade ela colocava em xeque. Será que a relatividade geral é a melhor maneira de escrever a gravidade? Hoje, nós nos fazemos essa questão também ao olhar para o modelo padrão cosmológico, o famoso modelo lambda-CDM. Será que para descrever a gravitação eu tenho que usar realmente a teoria da relatividade geral de Einstein, ou eu vou usar gravitações estendidas, teorias de gravidade efetivas, como, por exemplo, F de R, ou seja, será que eu tenho que fazer modificações da relatividade geral para acomodar algumas das tensões que acontecem no modelo padrão cosmológico, no lambda-CDM? Então, se questionava, então, será que gravidade deve ser descrita pela relatividade geral, né? Outra coisa, será que o problema é um problema puramente matemático, né? E que deveria, assim, de uma certa maneira, dar uma caracterização do campo de gravidade do objeto? O que isso significaria, né? Da mesma forma que a gente encontra esse problema em 1928 na equação de Dirac. Dirac resolve a sua equação livre, ele tem elétrons livres de energia positiva, mas encontra elétrons livres de energia negativa, sem potencial de interação, sem elétrons livres de energia negativa. O que se faz? É um problema da teoria ou é um problema de conhecer melhor o mundo dos elétrons, né? Era o que acontecia aqui também. Lá no caso de Dirac, ele acaba interpretando essas soluções de energia negativa, ele cria a ideia do mar de Dirac, depois fala dos buracos e cria a ideia do pósitron. Então, Dirac faz uma construção bastante, na época, muito ousada e altamente criticada por Heisenberg e por Pauli, mas ele não joga fora as soluções espúrias de energia negativa. Ele diz, não, isso pode estar associado a uma estrutura que ele chama de na verdade, era o mar, né? De elétrons de energia negativa, que a gente conhece como mar de Dirac, e depois um buraco nesse mar se comporta como uma partícula, que é o pósitron, que é a antipartícula, e ele depois lança isso no paper de 31 e dá tudo certo. O pósitron aparece mesmo nas chapas de observação, né? Nos padrões de observação em 1932, nos experimentos de Carl Anderson. Então, será que essa singularidade também pode ser um problema matemático a ser resolvido? Que é o caso que aconteceu com Dirac. Era um problema das soluções que ele resolveu dando uma interpretação física. Então, o raio de Schwarzschild, né, esse raio a uma distância finita do centro de distribuição de carga, diferentemente do potencial coulombiano, né, que é infinito em cima da carga, mas um pouco distante da carga, ele é grande, é muito alto, é máximo, mas não é, mas não é infinito, né? No caso do Schwarzschild, não, o raio é infinito numa região a distância finita do centro, né? Em 1933, né, o famoso Lemaitre, né, um nome super conhecido da relatividade e da cosmologia, né, compreendeu que não era um problema da teoria de Einstein. Já começa a aliviar. O problema não é na teoria. O problema pode ser um problema, que esse problema matemático é um problema que não destrói a teoria, mas tem que ser melhor conduzido. Então, acaba depois, né, descobrindo que é importante mudar o sistema de coordenadas. É como na relatividade geral. Nós temos invariância sobre transformações gerais de coordenadas, quer dizer, qualquer transformação de coordenada é possível, desde que seja inversível. O que a gente pensa é que talvez eu tenha uma vamos dizer, não uma ambiguidade, eu tenho uma multiplicidade tão ampla de escolhas que eu posso estar trabalhando com as coordenadas não adequadas para resolver o problema. Então, entra aí essa discussão que vai amenizando, né, o problema da relatividade geral. Então, o problema não deve ser da teoria, o problema é da escolha de sistema de coordenadas. E depois, né, mudando as coordenadas, a gente pode ver, hoje a gente conhece depois as soluções de Kruskal-Zekeres, que a gente vai falar depois, que o problema é simplesmente uma visão distinta, né, do problema da singularidade, ou seja, a singularidade deixa de ser um problema físico e passa a ser um problema matemático, né?
nessa época também, 1930, né, 29, 30, 31, Chandrasekhar, né, que é o grande nome aí, né, da relatividade geral e do estudo da evolução estelar, né, ele diz que, de acordo com a solução de Schwarzschild, né, a massa máxima, já no âmbito da relatividade geral, ele começa a estudar os processos estelares e diz que a estrela vai ser estável se ela tiver, no máximo, uma massa de 1,4 massas solares, né? Então, nesse trabalho aqui de 31, que é a massa máxima, né, das estrelas anãs brancas ideais, né? E depois esse outro trabalho também do Chandrasekhar, de 31, que é a densidade, né, das estrelas anãs brancas, né, das estrelas anãs brancas, no Philosophical Magazine também, né? Isso aqui é uma Astrophysical Journal. Então, esses dois trabalhos de Chandrasekhar, eles vão na direção de vamos em frente com a relatividade geral. A gente sabe que depois Chandrasekhar acaba ganhando o prêmio Nobel, se eu não me engano, de 84, 85, né? Alguma coisa dessa época, assim, logo depois do prêmio Nobel do modelo padrão. Bom, então, ainda acreditando na relatividade geral, Chandrasekhar vai em frente. Chandrasekhar lá quer dizer, estava em Cambridge nessa época, né? Ele fez o doutorado dele lá. Aí tem um salto. Em 1958, Finkelstein, né? Ele faz essa relação entre o raio de Schwarzschild e o horizonte de eventos. Então, essa singularidade vai ser associada a esse horizonte de eventos associado ao buraco negro. Nesse trabalho que é publicado em 58 no Physical Review. A assimetria entre passado e futuro do campo gravitacional de uma partícula pontiforme. O campo gravitacional de uma partícula pontiforme é a solução de Schwarzschild. Então, nesse trabalho, né, ele lança essa ideia nova do conceito de horizonte de eventos, né? Então, ele diz que, mais do que uma curiosidade matemática, ele diz, não, essa solução ela pode ter um significado da natureza, real na natureza, se nós quisermos analisar a questão da causalidade na relatividade geral. Então, ele lança a ideia de que dessa estrutura que acaba sendo chamada de buraco negro. Mas lembrando que as estrelas escuras já eram estudadas por Laplace em conexão com a gravitação newtoniana lá no final do século XVIII, né? Não, final do século XVIII, época praticamente da Revolução Francesa, né? Aqui, a terminologia buraco negro ela se difunde a partir de 1963, né? Em várias publicações. Era mais uma questão de divulgação. Ainda não era em 63 a comunidade física, ainda cheia de, como a gente sabe, a nossa comunidade é um pouco conservadora para adotar certas linguagens, né? Eles achavam esse black hole uma coisa muito assim, apelativa para o grande público. Então, a ciência, os trabalhos ainda relutavam em adotar essa terminologia de buraco negro, né? Quem lançou corajosamente, né, a terminologia buraco negro foi o famoso John Wheeler, né, um dos coautores daquele famoso super livro de teoria de relatividade e gravitação, em dezembro de 67. Então, a partir daí, as pessoas, né, vamos dizer assim, a terminologia passou a ser adotada correntemente na física de buraco negro. Então, o buraco negro está chegando. Bom, aqui eu estou dando só alguns dados assim de buraco, de referentes, né? Por exemplo, a buraco negro, esse que foi descoberto em abril de 2019, né? E então que é aquele buraco negro supermassivo na galáxia Messier 87, né? Que tem cerca de quase 10 bilhões, né, de massas solares, 6,5 bilhões de massas solares, tem um horizonte de eventos na faixa imenso, né, 10 a 9 quilômetros, estamos falando de 1 bilhão de quilômetros, e fica de cerca de 53 milhões de anos-luz da Terra. Lembrando que o ano-luz são 10 a 12 quilômetros, né, então nós estamos falando aí de 10 a 18 quilômetros de distância da Terra. Dando outras massas de buracos negros que foram descobertos, né? Então estão aí buracos negros de 10 a 8 massas solares, 10 a 6 massas solares, o buraco negro no centro da Via Láctea. Estou dando alguns dados assim ilustrativos, pensando nos estudantes mais principiantes, que é preciso, às vezes, a gente ter uma ideia numérica, né? Ter essas estimativas para saber do que a gente realmente está falando, né? Às vezes a gente está falando de um elétron
que tem uma massa de 10 a menos 30 quilogramas, e agora eu estou falando de um buraco negro que tem uma massa de 10 a cerca de 10 a 39, 10 a 9 massas solares, portanto 10 a 39 quilogramas. Então a gente vai na física de 10 a menos 30 a 10 a 39, assim, numa tacada só, né? Então é importante essas ideias. Existem vários tipos de buracos negros. Buracos negros ultramassivos, né? Os supermassivos, os buracos negros estelares, os primordiais, formados na era do Big Bang, são os buracos negros cósmicos, né, do início do universo. E ainda a gente fala também a formação de mini buracos negros ou de micro buracos negros, que é uma coisa questionada, ligada, por exemplo, aos aceleradores de partícula. A gente sabe que, de repente, pode formar esses micro buracos negros, né, em física de aceleradores, mas essa é uma questão ainda, é uma questão meio assim polêmica, não é uma questão muito, não tem um consenso, falta um consenso para essa discussão, mas existem muitos papers sérios falando da formação desses micro buracos negros, por exemplo, no LHC. Finalmente, em 1960, né, o problema da solução de Schwarzschild é resolvido matematicamente. Kruskal e Zekeres, né, revelam a estrutura, eles fazem um estudo, né, de toda a estrutura espaço-temporal a partir da solução de Schwarzschild, hoje conhecido como buraco negro de Schwarzschild. Então, vemos aí, estou colocando isso aí desde 1916, né? Estamos falando, eu acho que eu botei 46 anos, são 44 anos aqui, né? De 1916 até 1960, né? Levou-se para se compreender esse sistema de coordenadas adequado para descrever o buraco, para descrever a solução de Schwarzschild sem essa singularidade. Então, fica esclarecido com o trabalho de Kruskal e de Zekeres, né, que a solução de Schwarzschild deve descrever de forma correta apenas a região exterior ao raio de Schwarzschild, ao horizonte de eventos. Então, ela vai do horizonte de eventos para fora, é a solução correta, né? Depois, também nessa época, 1959, né, estamos falando de 1959 e 1960, uma outra confirmação da relatividade geral. Então, um terceiro teste muito positivo, né? Teve o desvio do periélio de Mercúrio, a precessão do periélio de Mercúrio, o desvio da luz, né, no campo gravitacional do Sol, agora o desvio gravitacional para o vermelho. Né? E esse desvio gravitacional para o vermelho, ele é publicado nesses dois artigos, nesses dois Physical Review Letters de 59 e 60, que é quando, então, inclusive o artigo do Pound e do Hebb, que é interessante, que ele fala um aparente peso dos fótons, né? Porque os fótons, o redshift é para o vermelho, então os fótons é como se os fótons se tornassem mais lentos, porque têm velocidade menor do que a da luz, porque são pesados, né? Então, ele coloca um aparente peso dos fótons, mas não, os fótons são massivos e o desvio para o vermelho é justamente devido ao campo de gravitação, que é o que está, por exemplo, nesse artigo aqui do Pound e do Rebica também, de 59, que é o redshift gravitacional, eles estudando isso em conexão com a ressonância nuclear. Então, esses são os trabalhos originais que mostram esse terceiro teste muito decisivo para a relatividade geral. E estou colocando aqui os trabalhos independentes, né, do Kruskal e o trabalho do Zekeres. Esse Zekeres é húngaro, né, publicado nessas publicações matemáticas da cidade de Debrecen. Né, então, são os dois trabalhos que falam o trabalho do Kruskal se chama a extensão máxima da métrica de Schwarzschild. Então, ele estuda, né, a solução, busca um sistema de coordenadas e estuda uma extensão analítica da solução, mostrando que, fora do horizonte de eventos, a solução ela tem que ser, a solução de Schwarzschild descreve corretamente, vamos dizer, o buraco negro fora do horizonte de eventos. E depois esse trabalho aqui do Zekeres, que foi publicado nessa revista da universidade, né, sobre as singularidades de um manifold, de uma variedade riemanniana. Então, 1960 inaugura uma era nova para a relatividade geral, que é a era em que, vamos dizer, a solução de Schwarzschild, e ela, sendo bem entendida, ela também dá uma espécie de um cacife teórico, um cacife matemático para a teoria de Einstein. E nesse período, 1960, é o período que o Penrose está entrando na física. Penrose se doutora na faixa, eu acho que 1956 ou 1958, né? Mas ele começa a se interessar por relatividade nos anos 60.
E aí, nesse trabalho aqui do Physical Review Letters, né, de 65, né, ele vai estudar o colapso gravitacional e as singularidades do espaço-tempo. Então, vai associar colapso gravitacional e singularidades do espaço-tempo. Singularidade tipo solução de Schwarzschild, né? E depois também o papel da relatividade geral no colapso gravitacional, onde ele retoma os trabalhos de Chandrasekhar, né, para falar do colapso estelar em relatividade geral. E depois esse trabalho também do Penrose com Hawking, né, que é a singularidade do colapso, quer dizer, no fundo é o colapso gravitacional e a cosmologia, nesse trabalho aqui do Proceedings da Royal Society de Londres, né. Penrose, então, desenvolve uma nova álgebra e faz um trabalho excelente. Não sei se quem, em geral, não conhece, mas vale a pena estudar um pouquinho o que é essa álgebra desses twistors, né? Esses twistors são uma espécie de uma nova categoria de espinores, né? São espinores associados ao grupo conforme, ao grupo SU22. Então, através desse diagrama, quer dizer, através do estudo desses twistors, ele faz um diagrama, né? Para explicar todas as regiões do espaço-tempo, né? E portanto, mapear essas regiões do espaço-tempo em conexão com a solução de Schwarzschild, com as soluções de buraco negro. E aqui nesse trabalho, esse trabalho aqui, que é o Reports on Mathematical Physics, né, que é o programa dos twistors de 77, esse trabalho é muito interessante. E depois, nesses proceedings aqui do simpósio que teve em Oxford de Quantum Gravity em 74, né, ele dá um paper também bem de revisão, bem assim, pedagógico, porque isso aqui foi um simpósio, mas que tinha um pouco característica de escola. E aí tem a teoria dos twistors, né, os seus objetivos e as suas realizações, os seus resultados. Então, quem quiser aprender um pouco de twistor, que vale a pena, porque o twistor está ligado não só às soluções de buraco negro, quer dizer, ao diagrama de Penrose para os buracos negros, mas também os twistors estão ligados à discussão do grupo conforme, ao espaço diante de Sitter. Então, tem toda uma discussão, né, ligada, porque o grupo diante de Sitter, o SO24, né, é o grupo, no fundo, é o grupo conforme das 4 dimensões. Então, ele está associado, né, que estudar os twistors é compreender mais a fundo a simetria conforme na própria teoria de campos e na física de partículas. Depois, descoberta dos pulsares fortalece a área de pesquisa sobre buracos negros. Então, esse grande problema, vamos dizer, que é um problema até um problema identitário na física, né? O trabalho da Jocelyn Bell. Jocelyn Bell era uma moça, estudante de doutorado em Oxford, estudante do Anthony Hewish. Na verdade, ela detecta o primeiro pulsar em novembro de 67. Só que ela fica fora do prêmio Nobel pela descoberta do pulsar. O Hewish e o colaborador dele nos Estados Unidos ganham o prêmio Nobel em cima da descoberta da Jocelyn Bell, que ela foi quem assim realmente descobriu, ela que detectou a presença desses pulsares, né? Queria chamar a atenção que a Jocelyn Bell tem alguns vídeos dela, não sei se alguns de vocês devem conhecer, mas valeria a pena, né? Dar uma, assim, tem umas entrevistas dela muito interessantes, falando sobre todo o momento dela na física, naquele momento, uma ciência extremamente, na época, então, muito mais machista, né? Muito mais dominada pelos homens do que pelas mulheres. Tanto é que a gente sabe que, eu acho que nós temos prêmio Nobel desde 1901, né? Nesses anos todos de prêmio Nobel, alguns anos não houve concessão de Nobel, mas desde que houve a concessão dos Nobel, né, mais de 100 anos, né, a gente tem, eu acho que 3 mulheres ganharam o prêmio Nobel de Física, né, e as grandes injustiças. Uma grande injustiça, além da Lise Meitner e além da Mrs. Wu, foi o prêmio Nobel da Jocelyn Bell, né, que não ganhou com essa grande descoberta que ela fez. Mas aí vem os pulsares, né, em 1967, a descoberta, né, esses pulsares que são estrelas de nêutrons com um campo magnético muito intenso, na faixa de cerca de 10 a 9 até 10 a 12 Tesla, né, ou seja, 10 a 9 Tesla são 10 a 13 Gauss, campos magnéticos super, hiper intensos, né. Então, essa descoberta foi muito importante também para fortalecer a área de pesquisa sobre buracos negros. Esse trabalho aqui é de 34, né, que está ligado aos trabalhos do Chandrasekhar, né, então ele vai de encontro, vai resolver uma das questões, ou não resolver não, vai realizar uma das questões apontadas nesse trabalho de 34. A descoberta dos pulsares, então, também não deixa de ser um cacife, cara, para a relatividade geral, no momento que ele cacifa
a proposta dos buracos negros, né? Então, agora, assim, a astrofísica e a cosmologia vão caminhando. Aqui, o Nobel de 67, Hans Bethe diz, né, que ele recebe, Estocolmo diz que ele recebe, né, o Nobel de 67 pela sua contribuição à teoria das relações das reações nucleares, em particular, né, o que diz respeito à produção de energia nas estrelas. E o Nobel de 74, que foi para o Rayleigh e para o Lewis, né, o orientador da Jocelyn Bell, pela sua pioneira pesquisa em radioastrofísica e pela descoberta dos pulsares. Né? Come on, boy. E Jocelyn Bell, né, por que ela ficou de fora? Por ser mulher? Por ser estudante de doutorado, por não ser ainda uma pesquisadora, vamos dizer, na carreira, mas assim, está aspirando ao doutorado. Então, tem uma série de discussões aí que hoje a gente levanta com muito mais clareza, né, e com muito mais ênfase, que na época era uma questão meio velada. Mas, assim, eles recebem o Nobel por uma descoberta que ela estava diretamente e centralmente, não diretamente, centralmente envolvida. Então, a gente está vendo a área começa a ser muito reconhecida. 78, né, o trabalho do Penzias e do Wilson, né, sobre a descoberta da radiação cósmica de fundo, né, uma coisa muito importante nas CMBs. Hoje em dia a gente tem uma série de testes, né, de teoria, de modelo física, modelo padrão cosmológico, né, e de astrofísica, né, baseada em anisotropias da CMB. Então, um momento importante também para a área. Ainda nisso, quer dizer, isso tudo ainda desconectado de uma gravitação quântica. Nós estamos falando a gravitação se afirmando. Então a gente vê quanto tempo leva para uma grande teoria ir se afirmando. Quer dizer, Einstein lá atrás, né, fez aquelas previsões, fez a construção, mas assim, a teoria sempre tendo que mostrar que ela é capaz de resolver os impasses e os fenômenos ainda em discussão. Nobel de foi 83 que o Sandra Secker ganhou, não foi 84, não. Então, de novo, também pelo estudo da evolução. Perdão, pelo estudo da evolução de estrelas. E depois o Fowler, né, pelos estudos também da importância da relação entre, quer dizer, no fundo, o estudo da formação dos elementos químicos, o problema da bariogênese no universo. Então, a relatividade geral começa a caminhar, quer dizer, e começa a fazer essa fusão da astrofísica relativística com a cosmologia. Aqui, então, 93, 2002, né? Vários trabalhos importantes. Aqui o trabalho do Russell e do House e do Taylor, né? Pela descoberta de um novo tipo de pulsar, né? Então, uma nova categoria de pulsares é descoberta. Em 2002, o importante trabalho do Davis e do Koshiba, que é a questão da produção, a descoberta de neutrinos cósmicos, então, neutrinos do universo primordial. Né? E também Ricardo Giacconi estava envolvido, né, pelas contribuições na astrofísica que levou à descoberta dessas fontes de raio-x, dessas fontes cósmicas de raio-x. Então, a gente começa a ver experimentalmente, né, as descobertas começam a vir dessa fusão de relatividade geral, astrofísica e cosmologia. Aqui eu estou só deixando assim, todos eles bem. Aqui o importante trabalho depois do Perlmutter também, né, que vai falar da expansão acelerada do universo, o trabalho do Prêmio Nobel de 2011, para a descoberta deles, eu acho que foi de 98 ou 99, e finalmente a gente vai chegando, né, aos anos mais recentes, com esses novos prêmios Nobel também, detecção de ondas gravitacionais, o prêmio Nobel a detecção foi em fevereiro de 2016, o Nobel sai em 2017, e também esses trabalhos aqui que deram o prêmio Nobel de 2019, né, do Peebles, do Mayor e do Queiroz, que é a descoberta, né, de assim, novas descobertas, né, da cosmologia e na astrofísica. Importante. Então, o Nobel finalmente de 20 veio para o Penrose. Né? Então, aqui, pela descoberta de que a formação de buracos negros é uma predição robusta na teoria da relatividade geral. Então, foi, né, vamos dizer assim, o Penrose, né, que categorizou, assim, tirou os buracos negros da condição de fantasmas, né, de estrelas fantasma, de poltergeister, e traz o buraco negro para a realidade. Ele foi importantíssimo ao longo das décadas de 60, 70, acreditou. É muito da escola dele, né? Porque o Penrose é do St. John's College de Cambridge. Então, é a escola do Dirac, né? Então, é uma escola que tem essa
essa predileção pelo aspecto matemático da natureza, né? Uma escola, diria assim, quase que platônica, né? Eu me lembro quando o professor Penrose foi a CISA, porque lá na CISA, onde eu fiz o doutorado, em Trieste, né? A equipe toda que era de Oxford acabou migrando para a CISA, né? Final dos anos 70, início dos anos 80. Então, quando a CISA inicia, primeiro ano da CISA, em 78, eu fui para o setor de física de partículas e campos, e o setor de astrofísica começava com o professor Denis Chama, e o Denis Chama trouxe a equipe de Oxford. E então o Penrose visitava constantemente, visitou a CISA algumas vezes, né? E uma vez ele nos deu um curso importante sobre os aspectos matemáticos da teoria dos twistors, né? Porque havia uma movimentação grande lá em Trieste, estudo de simetria conforme, até por causa do Salan também. Então havia uma atividade muito intensa lá no ICTP e na CISA de grupo conforme, teorias conformes, e o Penrose veio para falar de twistors e falou um pouco de buracos negros também. E na época ele já estava começando a se interessar pela questão das neurociências. Então, o Penrose era uma pessoa assim, extremamente ligada ao aspecto matemático e ao aspecto filosófico da ciência. E foi vamos dizer assim, nessa pegada, que é muito típica da escola de Cambridge, né, do St. John's College, que ele olhou, quer dizer, viu a consistência matemática do buraco negro e falou, não, um pouco dentro dessa ideia platônica de que a matemática, a natureza é regida pela matemática. E ele fala, não, se a matemática está dizendo e está confirmando, dando consistência, isso tem que haver. Então, ele sempre apostou na física de buracos negros por causa disso. Esse trabalho aqui, nesse Nobel de 2020, uma mulher ganha, Andrea Ghez, né, astrônoma, né, pela descoberta desse buraco negro supermassivo no centro da galáxia, que a gente falou lá atrás, no centro da Via Láctea. Então, Penrose publica o primeiro trabalho dele em matemática em 55. Então, a partir de 65 é que ele inicia essa sua linha de trabalhos em buracos negros, já passa pelos twistors, chega ao diagrama de twist, quer dizer, essa categoria de objetos matemáticos aqui, que o auxilia grandemente na formulação do seu diagrama espaço-temporal de buracos negros, né? E começa também a publicar a física da consciência. E atualmente ele publica a filosofia da ciência. Então, o Penrose é uma pessoa muito interessante, porque ele é uma espécie, eu diria assim, é também uma espécie de um avatar de Platão. Ele é muito platônico, como dirá que era platônico, né? Como a escola do St. John's, lá de Cambridge, do St. John's College, é uma escola muito nesse sentido, né? De valorizar o aspecto matemático, seja na física fundamental, na física de partículas, na física macroscópica, na física cosmológica e na física mesoscópica também, né? O trabalho do Haldane também sobre materiais topológicos, né? O Haldane também é um egresso, né? É um representante da escola do St. John's College, que também levou o aspecto matemático muito fortemente para a física de materiais, para a física de matéria condensada, né? Então, aqui estou dando só efeito assim, de cultura geral para os estudantes assim, que quiserem ler um pouco mais sobre essas pessoas, esses físicos importantes. O Penrose tem um livro também muito interessante, um livro bastante recente, né, que é ligado à estética da ciência, né, falando de ficção, estética e beleza na ciência, na física. É um livro recente dele que eu não sei nem citar, eu acho que é Fé e estética ligada assim, ao desenvolvimento científico. É um paper é um livro que não está, eu acho que nem traduzido ainda para o português, não. Eu acho que é um livro de 2018 ou 2019, eu não me lembro. Bom, pode se procurar. É um dos livros mais recentes do Penrose, né? Então, finalmente, a gente vai começar na próxima vez a mostrar o que aconteceu. Por que só depois de 19 anos a gravitação começa a se encontrar com a mecânica quântica. Foi um trabalho muito lá pioneiro, né, do Bronstein, na Rússia, e depois o trabalho do Fritz-Pauli. Então, mas assim, foram 19 anos de relatividade geral se afirmando e mecânica quântica se formando, mas o encontro só se dá em 1934, depois tem o paper de 35, e aí a gente começa a falar de uma gravitação dentro de um cenário quântico. E aí, claro, nós vamos passar esse período do final dos anos 30, vamos falar na próxima vez, meado dos anos 30, quando nasce, né, vamos dizer assim, a ideia de uma
de uma gravitação quântica, ou seja, as ondas gravitacionais já eram conhecidas teoricamente, mas faltava o quantum, né? Como é o caso da radiação eletromagnética. Tinha-se a radiação eletromagnética, mas só o experimento de Compton, em 1923, pôde confirmar o aspecto corpuscular, né? A presença desse quantum, essa partícula quantum, não era um quantum só de energia, era um quantum de energia e momento que caracteriza, então, os quanta de luz de Einstein e de Planck como partículas reais, que é o fóton. Agora, nós temos as ondas de gravitação, mas ainda não temos o graviton, né? Mas o trabalho que começa a estudar o graviton, ele já surge em 1934. Então, é a partir do spin 2 do graviton que começa a caminhada da gravitação quântica, que depois entra nos anos 60. Nos anos 70, ela se configura muito, nós vamos falar aqui das teorias de derivadas superiores, né, teorias com curvaturas, potências da curvatura, introdução da torção, os trabalhos importantes da escola inglesa, sobretudo King's College, Queen Mary's College, Imperial College, e depois a gente vai passar para a era da supergravidade, Kaluza-Klein Supergravity, até que culmina com a teoria de cordas. Então, tudo isso buscando uma boa teoria quântica de gravitação. A supergravidade, ela traz a expectativa de uma teoria de gravitação finita, né, em 1982. Em 1984, aí fica claro que ela não é finita a todas as ordens, vem as teorias de cordas, depois a gente entra numa outra era, 1997, que é a era do ADS-CFT, especulação, a conjectura de Maldacena, e depois a gente entra nos anos 2000 com várias propostas de gravitação quântica, Rojava Lifshitz, tem as teorias de gravitação revisitadas, revistas as teorias com derivadas superiores, entra a Asymptotic Safety, então uma série de discussões sobre construção de teorias quânticas finitas ou renormalizáveis de gravitação. Então, o que o Rodrigo e o Luiz Gustavo pediram era o estado da arte. Então, eu entendi que, para atender aos mais jovens, né, o estado da arte, para compreender o atual, é importante a gente compreender desde o início. Então, tudo começa, eu diria, lá naquele paper de Nordstrom, em 1912, 1914, Einstein, em 1915, e aí a gravitação vai se afirmando ao longo de todo o século XX. E aí, paralelamente, a gente vai entrando, a partir da década de 30, vamos dizer, na fusão da gravitação com a mecânica quântica, né? Vamos dizer assim, casamento esse ainda não completamente consolidado. A gente tem sérios problemas e por isso que a gravitação quântica hoje é um grande problema da física, uma das grandes questões da física e atrai uma grande parte da comunidade ligada à gravitação, à cosmologia, à teoria quântica de campos, né? Física além do modelo padrão. Então, nós vamos colocar um pouco em perspectiva a situação da quantum gravity hoje. Nós temos colegas no Brasil que são especialistas em vários aspectos da gravitação, certamente o Rodrigo e o Luiz Gustavo, posteriormente, vão talvez convidar esses colegas, né? Gustavo Pazzini, né, lá em Guaratinguetá, temos colegas no CBPF, que conhecem bem a área, o Leonardo Chatenier, que acabou de ser demitido no CBPF, colegas no IFT, lá em São Paulo, bom, colegas Brasil afora, que também conhecem bem o problema da gravitação quântica. Eu estou tentando trazer a questão, motivar, e aí depois os aspectos mais técnicos podem ser, talvez, discutidos em seminários mais específicos, né, ligados a problemas mais de construção, de interpretação, de cálculos mesmo complicados para mostrar como é que está o problema da quantum gravity. Bom, então, a pergunta é, o que a humanidade ganhou com tudo isso, né? A aplicação da gravitação quântica ainda não está em nossas casas, mas o significado está nas nossas vidas, né? A importância de compreender aspectos essenciais da nossa realidade. A gravitação, qual é a relação entre o mundo quântico e a gravitação, que é uma força macroscópica, né? Lembrando que o mundo quântico se funde bem com as forças nucleares fracas e fortes que estão confinadas ao núcleo atômico, depois com a força eletromagnética que forma o átomo, forma as moléculas, mas colocar a gravitação em conexão com uma força macroscópica é realmente um super grande problema. Então, eu acho que
essas três fases aqui, tanto o Habermas como Nietzsche, né? O Habermas diz que a verdade é estabelecida no consenso geral pelos argumentos. É preciso criar um consenso, os argumentos vão se impondo e a gente começa a criar uma verdade. E depois Nietzsche diz que acho que está muito ligado à escola diraquiana, que mais do que os fatos, né, importantes são as interpretações. Então, tudo começa, às vezes, com uma interpretação que é muito criticada e criticável, mas depois essas interpretações acabam se tornando fatos. O Greenberg aqui também deixa um recado importante também, né? Ele foi quem introduziu a noção de cor dos quarks, né? Ele fala que muito cedo na minha carreira profissional, eu comecei ele falou, eu comecei a trabalhar em coisas que eram do ponto de vista conhecimento inútil, né? Então, ou seja, eu levei muito tempo trabalhando com conhecimento inútil, useless knowledge, e uma compreensão dessa estatística quântica que não ocorre da natureza, que era a paraestatística, né? Mas com esses estudos, que aparentemente não serviam para nada, ele conseguiu conceber a ideia da cor do quark, que hoje em dia, né, não se fala em QCD sem a teoria de Gauge da cor. Então, é isso que eu queria colocar nesse primeiro momento, né, a evolução da ideia de buraco negro, que é o que traz vai trazendo uma solidez muito grande para a relatividade geral. Claro que hoje existem esses chamados experimentos, né, top table, né, que é experimentos assim que em laboratório você pode reproduzir efeitos análogos da gravitação quântica, mas assim o que dá substância a se realmente perseguir fortemente a gravitação quântica é o estabelecimento cada vez mais assentado, né, da relatividade geral, através, sobretudo, da física de buracos negros e agora, mais recentemente, também pela física de ondas gravitacionais. Rodrigo, Luiz Gustavo, eu termino por aqui e vocês depois podem me dizer, por gentileza, quando a gente pode fazer a nossa discussão número 2, que aí eu já vou entrar na gravitação quântica propriamente dita. Obrigado a todos e, se houver tempo, se eu não sei se está no programa, algum tipo de discussão. Está no programa, sim, a gente está aqui à sua disposição. Hoje nós temos uma outra pessoa aqui que eu queria passar para ele, que o Herman está por aqui, para você que com a gente no canal, Ramal Mosqueira. O Herman. Prazer em ver o Herman. Quanto tempo, Herman? Você está onde, cara? Está no Ceará? Eu acho que você está sem som, Herman. O Herman está sem o som, sem o áudio. Ah, foi. Oi, Herman. Está me ouvindo? Muito bem, agora muito bem. Ah, bom, desculpa aí. Parabéns para você, cara. Eu estou na Colômbia, na minha cidade. Ah, voltou, que bacana. Tinha uma época só que você estava no Ceará. Você esteve no Ceará. O projeto no Ceará, lá em Sobral, funcionou muito bem. Isso. Infelizmente, como grandes projetos na nossa área, no Brasil e em muitas outras partes do mundo, a gente sabe que alguém lá não entende bem para onde pretendemos avançar e, ao final, o projeto ficou no meio do caminho. Entendi. Nem retrocedeu, mas também não avançou conforme a gente tinha pensado. Tá. Infelizmente, isso passou e você acha que está inteirado de tudo aquilo que aconteceu depois com o grupo do ICRA e a relação com o Rufini, etc. Isso. Mas você está na Colômbia, então está de volta ao teu país. Muito legal, cara. Sim, faz tempo vim tentar colaborar com um projeto do governo em assunto do espaço, ciências espaciais em geral. Fizemos uma boa contribuição, eu acho, para a definição de políticas públicas para o estabelecimento de um programa nacional de satélites de grande porte, com a ajuda do INPE, em particular. Eu consegui estabelecer o contato, na época, com os colegas de lá, e, bom, ao final, as coisas desse lado aqui também funcionaram a média, regular, mas a gente segue e continua tentando fazer seu aporte. E, vamos dizer, tenho estudantes aqui em Medellín, de mestrado, de doutorado,
e continuamos a fazer pesquisa na medida que podemos fazer lá. Como nós aqui também, a gente tem os altos e baixos, né? A ciência, né? Ela tem os altos e baixos, né? Mas assim, se lutando, a gente vai em frente, né? Então, sucesso aí, e obrigado também por tudo que você fez de bom aqui no Brasil, cara. Você fez muitas coisas boas aqui. Obrigado a você com tudo aquilo que você permitiu para a gente conhecer a profundidade, com teu entender de tudo isso que hoje apenas nos fizeste uma introdução àquilo que vamos tentar profundizar na próxima vez. Sem dúvida, eu agradeço imensamente. Eu agradeço ao Rodrigo, ao Luiz Gustavo e toda a audiência, especialmente os estudantes jovens que possam estar escutando o professor Elaiel, distinguido professor, com quem tivemos a oportunidade de interagir muito bem lá no CBPF. Se vocês me permitirem, eu tinha a apresentação que você acaba de nos oferecer é mais do que completa, fantástica, não tem observação nenhuma. Quiser me adiantar ao tema ou a cobertura que já você antecipou, nos vai apresentar na próxima sessão. A questão, o interesse de todos nós, a questão da gravitação quântica, nessas evoluções que a ciência tem tido ao longo de todos esses anos, que você resumiu muito bem, acaba confluindo num dos grandes problemas. A física quântica combina, vamos dizer assim, ou não com a relatividade geral. A gente sabe muito bem, pelo menos do estudo, daquilo que a gente conhece como aquela formulação semiclássica, né? Onde a gente tenta tirar valores esperados do tensor energia-momento e pode, de alguma forma, resolver as equações de Einstein e procurar estabelecer algumas consequências, alguns resultados que possam ser merecedores de alguma pesquisa a respeito. Mas, em concreto, o pessoal parece ter concluído, só nestes dias tive um colóquio com o Vijay Subramanian, aquele indiano que trabalha lá em PNC, e com outros colegas que estão promovendo decididamente a procura pela teoria da gravitação quântica, e voltamos àquilo que está praticamente no contexto hoje em dia, que definitivamente parece que estamos convergindo. Não posso afirmar se você concorda com essa ideia, ou lá os colegas no Brasil estão todos nessa direção, mas parece estar se construindo um consenso no qual a ideia da gravitação ser essencialmente uma teoria emergente está tomando corpo. Sim. E há uma corrente já muito grande que vai nessa direção. Eu estou me adiantando a tua próxima palestra, mas queria tocar nesses elementos. Não, nós vamos tocar nisso. Exatamente, esse é um ponto importante. A questão da gravitação, cada vez mais fica claro que ela deve ser uma interação efetiva e emergente de algum processo mais fundamental, tá certo? Essa ideia vai tomando corpo. Então, aí eles invocam, ao final das contas, o entanglement como sendo esse possível canal para atingir essa quantização da gravitação. Mas, por outro lado, você mesmo acaba de nos referir a magistral contribuição para a nossa área, para a ciência em geral, do próprio Penrose. E o Penrose, ele continua a advogar pela ideia de que aquilo que deve ser feito não é tentar quantizar a gravitação, e se ao invés gravitacionar a teoria quântica. O que tu tem pensado a respeito? Olha, eu acho que com a teoria de cordas, né, ficou claro que alguma coisa você consegue, né, de conciliar gravitação
com mecânica quântica, mas tudo bem, em 10 dimensões, nós estamos falando de 10 dimensões. Em 4 dimensões... É o preço a pagar, né? Exato. E a gente sabe que sempre que se falou de unificar a gravitação com alguma coisa, nesse caso é unificar não gravitação com as demais interações, mas unificar a gravitação com a mecânica quântica, se vai para 10 dimensões, né? Correto. Agora, o que é mais importante? Eu vejo, hoje, Herman, minha opinião pessoal, o que eu vejo com muitos bons olhos é a Loop Quantum Gravity. Eu acho que a Loop Quantum Gravity, ela vai trazendo essa noção de que, no fundo, você vai trazer a quantização da geometria, é a quantização do espaço-tempo, porque se a gravitação, né, se a gravidade ela emerge, né, como vamos dizer assim, uma força ligada, uma interação ligada à estrutura do espaço-tempo, né, então, se eu quero quantizar a gravitação, por que não olhar numa raiz mais profunda os quanta de geometria, os quanta de área, como faz lá o grupo, né, sobretudo no perímetro, né, e também tem nomes como Rovelli, né, e outros, claro. Ligando, né, eu vejo assim, inclusive eu tenho me aproximado dessa área, não diretamente mergulhando na gravitação quântica de laços, né, mas olhando os efeitos da gravitação quântica de laços em teorias físicas que estão no modelo padrão, a interferência disso nas interações eletrofracas, possível efeitos, né, na quantum gravity, na cromodinâmica quântica, na QCD. Então eu vejo o seguinte, que quer dizer, quando se diz, vamos dizer, gravitar, né, a teoria de campos, ou gravitar a mecânica quântica, eu diria que gravitar a mecânica quântica eu vejo muito como quantizar os elementos fundamentais do espaço-tempo. A geometria ser uma geometria quantizável, e isso aí pode, então, trazer... você tem aí, ó. Então, exatamente. Acho que esse é um bom caminho, né? É um bom caminho, na minha opinião. Certo. Mas eu me lembro que eu li, justo nesta semana, o Carlos Rovelli publicou um artigo muito, muito interessante na Nature sobre a reflexão a qual ele convida a comunidade de cientistas, especialmente da física, a repensar essa procura por essa tendência que fez carreira ao longo de anos e anos e anos, e levou-se consigo gerações de cientistas que, ao final, terminaram contribuindo àquilo que a gente conhece como a String Theory. Sim. Ele acaba questionando essa filosofia, mas ele chama má filosofia, de querer sempre ir além do modelo padrão da física de partículas, além da teoria da gravitação, e etc, etc, etc. Ele convida uma reflexão a esse respeito e, obviamente, convergindo ao caso da gravitação quântica, ele convida a pensar nessa procura pela teoria quântica da gravidade através de ideias como essa que tu acaba de bem mencionar, a qual ele tem feito uma enorme contribuição na Loop Quantum Gravity. E o ponto que eu vejo, não sei, gostaria de ouvir a tua opinião, no fundo, essa tu mencionou há pouco, mas a ideia do Rovelli, da quantização da geometria, no fundo, isso não é enormemente semelhante o entanglement, na essência em que a gente conhece e entende o entanglement. Eu acho que isso aí vai estar ligado. Eu acho que se pode estabelecer essa conexão. Quer dizer, vamos dizer, essa quantização da geometria, claro que ela mexe profundamente com a noção de causalidade. E isso comunica, isso tem uma interface grande com o problema do entanglement. Então, eu acho que esse caminho que o Rovelli traça, né, eu sou muito assim, eu gosto muito das ideias do Rovelli, eu aprecio muito as ideias dele, tanto na filosofia quanto na física, né? Vejo ele como um grande filósofo da ciência, como um grande historiador da ciência e como um grande físico também. E eu acho que esse caminho é um caminho que
pode nos levar a essa, no final, a essa convergência entre o problema do entanglement e o problema da quantização da geometria. Eu acho que esse é o caminho. Eu não sou contra, assim, há muitas críticas à teoria de cordas, que é muito complicada, que é cheia de efeitos especiais, mas assim, eu acho que faz parte do processo, né? A gente está em busca, né? Então, a exploração, a busca, vamos dizer assim, pesquisa mesmo exploratória, profunda, né? E eu acho que a teoria de cordas, ela acabou trazendo benefícios muito grandes, assim, mais colaterais. Por exemplo, correspondência DS-CFT, que hoje é usada na física nuclear, que hoje é usada na holografia, na física de matéria condensada, na física de materiais. Então, acho assim, é aquela coisa, talvez se a teoria de cordas não chegou ao problema, assim, não solucionou o problema da gravitação quântica, ela trouxe muitos outros benefícios, né? Inclusive de uma relação mais intensa ainda entre a física e a matemática, que é uma coisa importante. A gente não pode... claro que a física é uma ciência de princípios, de ideias, intuição é importante, mas a matemática é fundamental. Se a gente aprendeu ao longo da teoria, sobretudo da física teórica de altas energias, né, que sem a ajuda da matemática, talvez a gente não conseguisse fazer certas descobertas. Dirac foi levado, né, ele caminhou no fluxo da matemática para poder chegar na antimatéria, quer dizer, as simetrias, né, o estudo de simetria, a entrada das simetrias na física, né, a partir do livro do Weil, de 1929, né, que é a teoria de grupos na mecânica quântica, a entrada pesada da teoria de grupos na física levou um grande desenvolvimento da física de partículas também, Eightfold Way, depois o modelo de quarks, né? Então eu acho que a física teórica ela nos traz muitas lições de que é importante dar muito espaço para a matemática. Não, física não é matemática, né? Como Dirac dizia, né? A matemática é um jogo e as regras são feitas pelos matemáticos. A física é um jogo, mas as regras são dadas pela natureza. A questão agora é fazer as regras dos matemáticos convergirem para as regras da natureza. Então, a matemática é importante, né? Então, eu acho que a teoria de cordas, com todas as críticas que ela recebe, né, foi um movimento que talvez tenha, vamos dizer, deslocado a física de grandes objetivos, mas eu acho que não, eu acho que ela trouxe grandes benefícios para a física também. Mas assim, eu vejo que talvez não é a solução. A gente aprendeu ao longo do tempo, né, que a gente vai tentando, né, eu vejo hoje, assim, pode ser que daqui a alguns anos isso mude, mas eu vejo hoje essa grande tendência de pensar na geometria, né, na geometria quântica do espaço. Eu acho que isso é que é importante. D'accord. Só para concluir da minha parte, só lembrar o resultado e a ênfase que fez o pessoal do LHC respeito das predições que, infelizmente, não foram possíveis de serem verificadas da string theory nesses grandes aceleradores. Exato. E da própria supersimetria, e a própria supersimetria. E a própria supersimetria. Você que tanto esforço, tem ensinado sobre a supersimetria, o que você acha dessa sacudão que deu o LHC para... A minha visão, Herva, eu tenho uma visão assim, bem clara sobre isso, não é a visão correta, mas é a minha visão que eu percebo ao longo dos anos. O que eu vejo na supersimetria é que, se nós temos relatividade especial, a raiz da relatividade especial está na supersimetria. A questão que o LHC, vamos dizer, desmantela é o mecanismo que a gente encontrou para quebrar a supersimetria. Então, o que está em jogo no MSSM, né, que é o modelo padrão minimamente supersimétrico, que é o que é testado no LHC, é um mecanismo muito especial de implementação da supersimetria. Então, o fato de não aparecerem as partículas supersimétricas no regime de energias previsto pelo MSSM é um ataque, sim, ao modelo de quebrar a supersimetria. Mas por exemplo, a gente pensa na simetria conforme. A simetria conforme ela não prevê a existência de partículas. A simetria conforme diz duas coisas. Ou o espectro de massas é discreto, ou todas as massas são nulas. E aí a gente faz geralmente isso, a gente começa teorias unificadas com massas zero e um mecanismo de quebra para poder gerar massa através do Higgs. Muito bem. A supersimetria,
ela não necessariamente ela vai prever a existência dessas partículas nessas massas. Ela tem, vamos dizer, ela é uma simetria de altas energias. O que a gente consegue mostrar é que é como se a supersimetria fosse a raiz quadrada da relatividade especial. Você, combinando transformações de supersimetria, você chega às transformações do grupo conforme, translações espaço-temporais, rotações de Lorentz, simetrias de dilatação e os bustos conformes. Então eu vejo que a supersimetria ela é realmente uma simetria das altas energias, como é o caso da simetria conforme. A dilatação, né, vista lá no experimento do SLAC, né, no Deep Elastic Scattering, ela é quer dizer, o Deep Elastic Scattering é bem descrito pela simetria conforme, que é onde está a supersimetria. Agora, a questão de trazer essas massas para os nossos aceleradores, para a física disponível nos aceleradores, é um mecanismo de implementação. Então, nem sempre os mecanismos de implementação de uma simetria são igualmente bons. Então, o que se tem que buscar é novos mecanismos de quebra da supersimetria. Agora, eu acho importante deixar claro isso, né? Que os resultados do LHC, eles não deveriam desencorajar a supersimetria, porque muitas vezes o senso comum é a supersimetria morreu. Não morreu a supersimetria. Eu não estou fazendo isso por defesa da supersimetria, porque até no momento eu nem tenho trabalhado tanto com supersimetria, mas a minha questão é defender um ponto de vista correto. O que está em jogo no LHC é um mecanismo específico de quebra da supersimetria. É isso que está em jogo, não é a supersimetria. Tá? Correto, Se a supersimetria, a raiz dela está no cone de luz da relatividade especial. É isso que eu estou querendo dizer. De acordo. Muito bem. Eu gostaria de passar a palavra para nossos colegas aí e, se for possível, a gente se despede logo mais. Obrigado, amigo. Um abraço, Herman. Tudo de bom. Prazer em te rever. Você sabe, o prazer é tudo meu. Obrigado pela palestra. Obrigado. LG, você quer falar alguma coisa? Depois eu vou falar, vou passar para o pessoal do chat. Tá? Nós estamos hoje batendo o recorde de audiência no canal. Chegamos a 5 de 13, estamos com 10 pessoas no sábado à noite falando. É isso mesmo. Os heróis aí. E tem algumas pessoas importantes aqui no chat, como o professor Alberto Petrov. O Petrov está aí, então dá o nosso grande abraço para essa pessoa fantástica que é o Petrov, né? Um super, hiper. É uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, muito estima bem. E respeito científico pelo Petrov. Maravilha. Dá um abraço do Petrov aí. Então, LG, quer comentar alguma coisa? Não tem muito o que acrescentar com relação a Elael, porque o Elael praticamente já falou tudo. O que eu gostaria só de comentar é que, às vezes, falta divulgação. E esse tipo de atitude ajuda do Elael de querer nivelar assim, pelos alunos de graduação e não pelos professores ou pelos alunos de mestrado, doutorado, querer nivelar a palestra pelo aluno de graduação. Eu acho isso muito importante. Assim como eu também acredito em divulgação. Nós tivemos, eu lembro quando estávamos prestes a ter o início das atividades do LHC, o Elael comentou, tinha gente achando que podia surgir buracos negros, né, devido... É possível que eles já tenham se formado e tenham já sido aniquilados. E a radiação Hawking já é só lembrar do Hawking, a radiação Hawking. O buraco negro, quanto menor é a massa dele, mais rápido ele evapora. Então, um micro buraco negro ele vai surgir e desaparecer com a mesma velocidade. Sim, podemos ter buracos negros se formando lá, mas eles estão evaporando tão rápido quanto eles aparecem. Só que eles deixaram na mídia só essa parte. Não, podem surgir buracos negros, um cientista confirmou que pode surgir, é perigoso, pode engolir a Terra, o sistema solar, que nada disso. E por fim, só lembrar, pegar umas palavras que o Elael falou aí sobre a aplicação do que a gente faz, da nossa pesquisa. É uma coisa que eu ouvi há muito tempo no CBPF, na minha época de mestrado ainda, e até hoje eu repito para alunos e colegas e para todas as pessoas leigas.
com que eu converso quando o assunto vem à tona. A aplicação da física básica. Você não vai ver a aplicação da física básica em menos de 20, 30 anos. O laser não foi aplicado quando ele foi descoberto. Hoje em dia a gente tem aplicação para o laser. Transistor. Hoje em dia a gente nem usa mais transistor isolado, está tudo em circuito integrado. Você tem bilhões de transistores num circuito integrado. Mas quando ele foi descoberto pela primeira vez, não se tinha ainda ideia de como ele poderia ser aplicado, do modo como foi aplicado. Então, a gente teve um longo caminho para desenvolver novas tecnologias a partir da pesquisa básica. Só que não foi de uma hora para outra. Não leva menos de 30 anos para você achar aplicação para uma descoberta em física básica. Ô Luiz Gustavo, então, né, a tomografia, né, de elétrons e pósitrons, a PET, que é usada, né, ela é o trabalho do Dirac de 31. Quanto tempo, nem Dirac morreu sem ver a aplicação da PET. Sem conhecer o tomógrafo e tudo aquilo com a ressonância e etc. Exato. Sim. O tempo entre Maxwell e o primeiro telégrafo sem fio foi o quê? Foram 37 anos, né? Maxwell prevê tudo em 1867, o telégrafo sem fio em 1904, né? Então é assim, a ciência é isso. Ciência básica exploratória, seja experimental. Ciência básica. Ou no laboratório, misturando coisas, não sei em que vai dar. Aliás, a medicina é muito feita assim, a produção de fármacos, né? Você está no laboratório fazendo mistura lá, mistureba, até que uma hora dá certo, né? Assim que se descobriu a vacina da Covid, né? Então, é o processo, isso que eu acho que falta na população, nós que trabalhamos com ciência, assim, fazer a divulgação do processo científico. Não adianta relatar a grande descoberta, descobriu-se o bóson de Higgs, descobriu-se um buraco negro. Não. Quanto tempo você levou? Quantas pessoas apanharam por acreditar no buraco negro ou por acreditar no bóson de Higgs? Né? Quantas pessoas às vezes deixaram de ter um emprego garantido porque faziam uma física inútil? Né? Então, acho que é importante fazer essa reflexão. Né? Eu ainda não acredito no buraco negro. Eu ainda não acredito. Nós três, eu estou convencendo eles de explorar uma ideia na qual tenho investido muitos anos na formulação de um conceito que é essencialmente a extensão da estrela negra daquele astrônomo inglês antes do Lagrange. Boyle. Não, sempre está se me escapando. Eu sei quem é. Estou lembrado desse astrônomo inglês. O filho e o pai. O filho e o pai foram astrônomos. E depois veio a estrela negra própria do Lagrange. Isso. Mas eu sou convencido, Lael, os resultados do LHC indicam claramente que o quark gluon plasma é uma realidade da natureza. Sim. E eu, com muitos anos, o meu paper especulando sobre a não existência do buraco negro já tem 15 anos lá, 2010, 2011. E eu estou convencendo o Rodrigo e o LG para continuarmos essa exploração. Eu tenho a ideia quase cozinhada, estamos fazendo as contas, mas o resultado, no meu ver, é categórico. O raio de Schwarzschild de um objeto compacto é claramente diferente do aquele que corresponderia a um buraco negro da mesma massa. Entendi. Estamos explorando essa ideia. Muito legal, é isso aí, tem que ser, eu acho que essas ideias são muito importantes, a gente tem que ter essa disrupção também, eu acho que às vezes, né, o Feyerabend, né, que foi um grande crítico da mecânica quântica, né, e o Paul Feyerabend, né, ele dizia assim, ele tem aquele livro que se chama Contra o Método, né, Against the Method, ele não é contra o método científico, mas ele é contra as amarras que nós colocamos dentro do método científico, então a gente às vezes proíbe a ideia nova, proíbe sair da caixinha, né? E também o sistema hoje, ele é um sistema muito difícil, você tem que ter publicações constantes, então, vamos dizer assim, a natureza, né? Não a natureza, mas a realidade produtivista da ciência te impede de fazer aventuras.
né? Então, tem um ditado árabe muito bacana que diz que você só encontra novos caminhos depois que você se perde. Então é importante, você tem que se perder para encontrar novos caminhos. E hoje em dia, a gente não tem mais o direito de se perder. Você tem que fazer sempre aquilo que garante a tua publicação. Isso aí. Exatamente. Esse é um desafio enorme. É um desafio. Enorme. Especialmente agora que depois daquela magistrada da tua palestra, ficou claro que a convicção do que o buraco negro está por aí está na cabeça de quase todo mundo, né? Sim, tá, exatamente. É isso aí. Eu estava em 2020, eu publiquei como Nacife na época. Lembro. Um resultado que colocava um raio de Schwarzschild diferente, inclusive conseguia achar qual que era a diferença. E essa semana, dia 14 agora de maio, saiu um resultado meu com LG. Achei que ele ia falar, acabou de sair um resultado meu com LG na física crítica, em que a gente conseguiu construir uma estrutura causal e mostrar os critérios para que ele estava usando esses análogos gravitacionais, que são muito bem referenciados com observações, testes e tal, em cima daquelas ideias que o Nacife tinha proposto, né? Lá atrás. Da velocidade mínima. Da velocidade mínima, que agora a gente chama de velocidade crítica. Ele continuou com a ideia de velocidade mínima e a gente veio para outra coisa que é mais hidrodinâmica na física. Sei. Do que propriamente relatividade deformada. Aí a gente foi para caminhos diferentes dele, né? Mas ele continua indo pelo caminho. Aliás, é o único que não está aqui. E isso é uma ideia que surgiu bem lá dentro dos corredores, sala, com esse pessoal que está aqui, né? Discutindo e tal. Então, nós quatro estamos aqui hoje e fazendo esse anúncio é muito bem simbólico. E eu espero que você falou de outras pessoas que fazem gravitação quântica. O canal, ele teve uma ideia, quando eu e a LG pensou nele, tinha outras pessoas, tinha o Lucas na época, tinha a Viviana Marcelli. A gente sempre viu um salto muito grande entre a graduação, o doutorado e a pesquisa. Tanto que tem muita gente fantástica que abandona a pesquisa depois que passa para um lugar, porque o cara é um salto muito grande. Então, o canal, a ideia era uma formação que pudesse subir esse salto. Né? A gente ainda não encontrou isso. É uma coisa que a gente está fazendo e está testando. Mas eu acho que esse tipo de atividade que vocês promovem é muito positivo. Chama os estudantes de graduação, vai gerando uma cultura no estudante de graduação de discutir, assim, vamos dizer, dentro de um esquema mais ensaístico, né? Você tem direito a fazer especulações, ver outras ideias, como vocês estão apresentando aí. Então, isso está dentro de um processo muito grande, né? E os cursos, né? A minha crítica é que os cursos da universidade, eles ainda amarram muito, eles deixam o estudante com pouca margem de liberdade para estudar, sobretudo na pós-graduação, que é quando o estudante já está mais preparado, né? Tem toda a disponibilidade de bibliotecas virtuais, de métodos computacionais elaboradíssimos, e o estudante às vezes fica amarrado a cursos que são muito tradicionais, né? Então, eu acho que também a gente tinha que pensar de melhorar o nosso esquema de tratar o estudante, dar ao estudante mais independente, acreditar mais no estudante, né? E fiscalizar menos. É muita prova, por exemplo, né? Exato. A gente não tem tempo de pensar, cara. Eu sou inimigo da prova. Pois é, cara, lista, prova. E que horas que você pensa? O cara não tem tempo de pensar. Exato. Né? Então é isso que eu acho que tem que ser pensado. Eu vou passar aqui com a pergunta. Fala aí. Não, é o seguinte, eu ia falar que o Rodrigo, já que ele citou esse artigo, a gente deu sorte, porque a gente pegou 2 referees com mente aberta. É mesmo, né? Um deles, eles discutiram, reclamaram de várias coisas, nós corrigimos, fizemos o que eles pediram. No final, um deles, eu achei interessante que um deles falou, olha, eu não totalmente convencível, mas convertido. Desculpa. Ele falou, eu não estou totalmente convencido. Tá? Ou seja, ele não estava convencido da nossa teoria.
Certo. Mas ele falou, mas recomendo a publicação. Ou seja, ele discordava da ideia, mas não tinha por que negar a publicação. Isso é importante, entendeu? Exatamente. Isso é a gente deu sorte, porque eu acho que foi o primeiro que não tentou bater assim com força na gente. Nós estamos propondo algo diferente. É honestidade científica isso, né? O cara vê o trabalho, ele pode não compartilhar essa ideia, mas ele também não encontra erro. A comunidade vai julgar, a comunidade vai avaliar. Isso. Vai ficar aí. Exatamente. Isso. Muito bem. Então, eu queria fazer a pergunta. O Bruno Henrique da Molina Silva. Sim. Uma pergunta para o Elael. O que seria uma gravitação como uma teoria emergente? Então, uma gravitação como uma teoria emergente você, por exemplo, você tem as interações fundamentais, interação eletromagnética, interação nuclear fraca, interação nuclear forte, tem um modelo padrão. E a partir você pode, a partir de, por exemplo, dessa estrutura do vácuo, o próprio vácuo do modelo padrão, o vácuo da QCD, o vácuo da eletrodinâmica quântica, o vácuo das interações, o vácuo de Higgs, por exemplo, são distribuições de energia. E dessa energia você pode gerar uma gravitação. Então, porque a gravitação não tem origem só na massa, tem origem na energia. Então, a partir da própria estrutura do vácuo quântico, você pode emergir uma gravitação. Então, a gravitação, ela não entra como um input, ela sai como um output, né, de algumas interações que são mais fundamentais. É isso que é uma emergência. Na matéria condensada, isso é muito comum acontecer. Você tem, por exemplo, sistemas de elétrons. O que você tem um gás de elétrons. De repente, você está observando fônons, você está observando pólarons, você pode estar observando magnons, pode estar observando plasmons. Então, aparecem novas partículas, né, a partir de um sistema que é puramente eletrônico. Então, isso é vamos dizer, inclusive tem aparecido na matéria condensada, nos isolantes topológicos, uma supersimetria emergente também. Você tem um sistema de elétrons, né, que se propagam numa superfície de um isolante topológico, e aí você descobre que nas bordas dessa superfície, desse material, aparecem excitações fermiônicas de Majorana. Então, isso é uma emergência também. Então, é uma física que ela não é colocada ad hoc, ela não é colocada no princípio, mas que o sistema ele evolui dinamicamente, produzindo uma nova forma de interação. Então, isso é que é uma emergência, né? Para o Bruno, eu sei quem é o Bruno. O Bruno, eu acho que ele é estudante de graduação na Universidade Federal de Pernambuco. A gente tem contato. Uma das provocações que eu vou fazer ela, quando ele falar da parte do. Aí, Bruno, você fica ligado. Que é sobre a teoria de causa com complexidade, que eu acho maravilhosa. Né? Sabe? Justamente onde tem um conceito de emergência isso. Mais claro, né? E eu acho dois conceitos que eu acho fantásticos nas teorias de causa e complexidade, que eu me dedico muito tempo à gravidade quântica, e porque eu tenho que comer também, procurar emprego, que eu estou desempregado, agora colaborem aqui com o canal. Colaborem aqui com o canal. Então, a gente a ideia de emergência, que é um fenômeno, uma coisa que imagine, você tem a temperatura, por exemplo, uma grande emergência, né? Uma partícula só não tem temperatura, mas um coletivo tem temperatura. Isso. E criticalidade auto-organizada. Eu acho que são duas coisas que, inclusive, eu acho que a dialética materialista vai aparecer no momento em que isso for melhor entendido. Na verdade, eu estou discutindo filosofia da ciência. Eu gosto bastante. Então, mas eu acho que isso ainda não está no cenário da gravidade quântica. Mas sim. Eu visualizo como uma coisa que é uns 50 anos. Galera, isso que eu queria falar assim, na ausência de uma hora de considerações, a gente está com 1h37. Mas uma coisa que eu queria fazer. Eu espero, o Elael, dia 24 a gente pode fazer, às 19 horas? Podemos fazer, então. Dia 20, se vocês têm horário dia 24, para mim está ok. A gente faz a parte 2. Tá okay. Para mim está ok. No sábado em seguida também. Não tem tá bom. Então tá. Se você não tiver uma agenda... Beleza, André. Minha parte está... Aqui estarei. Eu também. Quântica, eu espero que seja um
primeiro pontapé. Tá certo. Uma aproximação com a comunidade. Exatamente. Fazer um ciclo maior, tá bom? Então, obrigado aí a vocês pela hospitalidade e até semana que vem, se Deus quiser. Um abração. Falou, Lael. Um abraço. Tchau. Rosário do Domínio, velho. Tchau. Falou, tchau. Tchau. Fala aí, Rodrigo, Tom.